Boa noite a todos e que nesta noite mais uma conversa pelos meios dos computadores, da internet, pelos meios remotos, nesses tempos de pandemia. Nós vamos iniciar mais uma conversa e pedindo que no início um pequeno esforço, nos sentirmos em pensamento no ambiente como se estivesse em nossa casa de trabalho e oração. Pela força do pensamento, estaremos no nosso centro espírita, nosso lar, e sentindo as emanações dos nossos amigos e guias espirituais que conosco partilham daquele ambiente. E antes de iniciar a nossa conversa, dirigir ao mundo superior, à luz que nos ilumina desde o infinito, uma singela prece rogando pela harmonia e pelo equilíbrio nesses tempos difíceis que atravessamos. Que a luz do Cordeiro, que se entregou em sacrifício por amor à humanidade, nos dê a coragem para atravessar esta fase de dificuldades e que nos dê a plena certeza de que o caminho continua igual. O mesmo caminho que amorosamente nos foi mostrado por Jesus, pelo Pai, continua o mesmo. Hoje, com um pouco de sombras, mas logo completamente iluminado e aguardando a nossa jornada. Que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. Há nesta possibilidade de isolamento social, de afastamento social, aqueles que podem ficar em casa, que têm o privilégio de ficar em casa, né, têm feito um pequeno exercício de leituras, de reflexões. Né? Nós estamos nesse caso, né, na zona de risco para o Covid, então temos passado um tempo lendo e refletindo, né? E destas leituras e dessas reflexões é que vem esta conversa da noite de hoje, né? Que eu peço licença para iniciar com um singelo causo sertanejo. Causo sertanejo é sempre bom. Não tem autoria, não há autoria definida, né? Mas a história é a seguinte: há muito tempo, numa rua de uma pequena cidade do sertão, um homem beirando os seus 60 anos, e isso estamos nos anos 60, e nos anos 60, um homem de 60 para cima, que é o que nós temos hoje, era um senhor idoso, mas aquele senhor fascinava as crianças que brincavam na rua. Sempre porque passava com seu passo elegante, sua roupa branca, sempre atencioso, sempre educado, né? Pois ao contrário dos outros adultos, né, ele fazia questão de se desviar das brincadeiras que estavam na rua, nas linhas de finca, nos buracos de gude que a gente fazia, nos triângulos de papão de bilha que a criançada fazia na rua. E ele sempre fazia isso, o que era interessante, sem olhar, sem baixar a cabeça, né? E um dia, a curiosidade foi maior, e uma criança mais corajosa o abordou e perguntou: como é que o senhor consegue caminhar sem olhar para o chão hora nenhuma? Eu não vejo o senhor olhando para o chão. Suas feições de velho sertanejo, né? Aquelas feições rígidas de homem do campo, de homem trabalhador, iluminaram, e ele educadamente respondeu: eu olho sempre para frente, meu filho, porque eu não conheço o fim do caminho. Eu não sei o rumo que eu estou indo, não sei se está perto ou se está longe. Mas o caminho, este eu conheço, e este eu conheço desde que eu tinha sua idade. Portanto, eu não preciso olhar para ele, eu sei exatamente onde ele está.
É uma lição singela, né, que nos indica que ficar atento ao rumo da nossa jornada, sem ter necessidade da preocupação por onde pisamos, ou andar sempre de cabeça baixa, procurando marcas que já são nossas conhecidas, num caminho que nós conhecemos e já percorremos incontáveis vezes. Era a lição daquele sertanejo que ficou na memória de muitas crianças. Como nós nos damos, né, pelo privilégio de ficar em casa, né, ao luxo de lembrarmos e relembrarmos velhas histórias de antigas lições, né, e no meu caso é mais pela idade avançada, mais propriamente do que pela pandemia, já que é de regra, os velhos rememoram suas lembranças como uma obrigação de vida. A nossa conversa, né, trata da seguinte questão. Nós temos uma pergunta que me parece que ronda todos, que é a ideia de que o que temos aprendido nesses tempos de pandemia, qual a lição ficará? Que lição nos restará desse período, né? E um período em que pode ser identificado, ou pelo menos a mim me ocorre uma referência direta da questão 737 do Livro dos Espíritos, que é a ocorrência do chamado flagelo destruidor, que é aquele que, segundo a resposta dada a Kardec, é aquele que vem para antecipar o avanço, o progresso, né? E nesses tempos, eu basicamente, pelo menos eu acredito, né, que quem tem qualquer vínculo com religião, crença religiosa, prática religiosa, ou o que quer que seja, faz um pequeno esforço para tirar desse momento em que nos voltamos para o nosso íntimo, para as reflexões mais próximas de nós, tirar um ensinamento que sirva de regra e conduta para o futuro. Sim, porque nós teremos futuro. Depois da pandemia, nós teremos o futuro. E mesmo que esta pandemia nos assemelhe como os chamados flagelos destruidores, e mesmo que esta pandemia seja aquilo que está como predição bíblica, o princípio das dores, o futuro e o progresso é patrimônio espiritual de cada um de nós. Então nós temos futuro e temos a possibilidade do progresso espiritual como patrimônio nosso. Por que eu digo isso? Porque acredito na promessa de Cristo. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nessa noite, eu tomo a liberdade de abrir essa conversa, ou de conversar nessa breve conversa, do que é a minha percepção pessoal das leituras e de textos essenciais que um espírita, né, tem a possibilidade de fazer nesse tempo, né? Com as lições, as belas lições que nos chegam pela psicografia de abnegados companheiros da doutrina espírita, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros companheiros que se esforçam eternamente por nos trazer a lição do Cristo. A doutrina espírita nos concede o privilégio de encarar a nossa vida como um evento integrado a um evento maior, coordenado pela força do amor e do progresso. E aí, isso nos permite ver ou perceber que estamos numa perspectiva de tempo espírita. Porque, para nós, é absolutamente claro a visão de vidas encadeadas numa sucessão de idas e vindas, que é a causa e o motor do nosso progresso espiritual. Isso nos dá a certeza de que nossa jornada inicia-se em tempos que a memória não alcança mais e que vão até os tempos em que o nosso conhecimento e o nosso discernimento não atingem. O aprendizado da lei e do amor é o resultado esperado desta jornada. E é lição que nos fica, como a lição de Emmanuel,
que nos diz que o espírito é atemporal. O espírito não tem tempo, mas o homem pertence ao seu tempo. É difícil encontrarmos pessoas que não se adequam ao seu espaço de vida, ao seu tempo. Geralmente são pessoas que convivem com graves distúrbios pessoais, né? Psicológicos e espirituais. E a doutrina espírita nos permite o entendimento de que quando nós vivemos na adequação do nosso tempo, o nosso espírito cinge o corpo físico no seu tempo, ou seja, não nos perdemos no nosso tempo, né? É que nós vivemos o nosso tempo e alcançamos o objeto fora do tempo. Porque as lições retiradas dos ensinamentos contínuos na doutrina nos permitem sempre extrapolar o restrito espaço de tempo de uma vida terrena e de uma encarnação. Seguimos em várias direções, isso nós sabemos hoje, buscando identificar os sentidos das lições que a generosidade dos iluminados espíritos, entre eles o maior mestre de todos, Jesus, que nos ensina que conhecemos e vivemos o hoje porque temos base de uma vida e de um tempo imemorial. Vivemos hoje tudo aquilo que construímos na nossa jornada. E sabemos, e temos conhecimento. Basta que em algum momento paremos, façamos a nossa reflexão e nós perceberemos que voltaremos e contaremos a nossa história de outra forma, né? Um pouco de história bíblica. Cristo deixa, pelos evangelhos, a certeza de que a sua presença entre nós era sentida e anunciada com muita antecedência. No caso do registro bíblico, mais fortemente nos livros de Isaías e de Jeremias. Isaías, 750 anos antes de Cristo, e Jeremias, o livro de Jeremias, provavelmente 600 anos antes de Cristo. No livro de João, Cristo ratifica este pensamento, nos dando a certeza, quando ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Num registro histórico bíblico, mesmo no livro de Gênesis, já há referência a Cristo, né? Isso por uma apreciação e uma interpretação de uma exegese bíblica particular ou pessoal, né? De quem faz. Quando Abraão conduz Isaque ao holocausto, né, supostamente a pedido, né, de Deus, do Deus de Abraão, há uma referência clara na passagem à oferta do unigênito em sacrifício que nós vamos encontrar com Cristo, né? Nesta toada que nós temos as lições, e parece, ou nos parece, que as lições estão presentes sempre, a nossa percepção é que às vezes foge do bom senso e da boa regra de uma vida correta. Mas, de qualquer forma, né, um pouco de história bíblica, né, agora um pouco de história espiritual. Na história bíblica, nós percebemos que uma verdade perpassa do primeiro ao último livro, e esta verdade está contida na lição do Cristo. Na história espiritual, né, Emmanuel, historicamente, localiza o Divino Mestre nas proximidades do nosso planeta, naquela reunião que ele diz que é da comunidade de seres angélicos, e que, ao tempo em que, nas palavras dele, Emmanuel, a Terra desprendia-se da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema. Isso, por especulação da ciência, se dá em torno de 4 bilhões e 500 anos
até o nosso tempo. Né? Há 4 bilhões e 500 anos, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, é que isso aconteceu. Posteriormente, isso é no livro A Caminho da Luz. Posteriormente, há uma referência àquela reunião desta Assembleia Angélica, da reunião dos Espíritos Puros, em que há a decisão, segundo Emmanuel, da vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. E aí nós temos a segunda presença de Cristo nas proximidades do planeta Terra. Há um registro mais recente, está naquela passagem em que Humberto de Campos nos informa que houve uma visita do Mestre Jesus no último quartel do século XIV, ou seja, após o ano de 1375, né? E que teve como objetivo a preparação da fundação da Pátria do Evangelho no livro de Humberto de Campos, que nós conhecemos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Né? A doutrina, por essa especulação própria, né? E por essa permissão própria que ela nos dá, porque é um privilégio olhar a história dessa forma, olhar a nossa vida como parte de uma história, e nos permite ver que a história como a sucessão de eventos integrados a um grande projeto. Né? E hoje podemos olhar para trás e vermos que os caminhos que nos trouxeram até a porta da transformação, toda a história da humanidade se ilumina com as luzes da preparação da transição planetária para um novo planeta, para uma nova humanidade. E temos a parte em que a doutrina nos concede o privilégio de nos posicionarmos como participantes, como parte dessa transformação. Né? Porque transforma em nossa mente, mesmo diante de tamanha complexidade que é a presença dos atos misteriosos da criação divina, né? Nós, né, como seres imperfeitos e ainda despreparados, mas nós simplesmente podemos reduzir milhares de anos no caminho evolutivo à lição generosamente deixada pelo Mestre quando esteve entre nós, ditando como regra a chave do caminho e especificando a única conduta possível, ou pelo menos a conduta adequada que garante o nosso vínculo com o novo planeta e com a nova humanidade. E ao que tudo indica, este novo planeta e esta nova humanidade, resultado de uma transição planetária, não tarda. Ela não está tão longe assim de nós. Né? Mas a transição é história para outra conversa, é assunto para outra conversa que teremos no tempo apropriado. Porque veremos, quando Jesus, tentado por um doutor da lei, fariseu, tendo conhecimento que Jesus havia calado os saduceus, lhe pergunta para lhe tentar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É aquela grande questão que a gente discute de vez em quando. Eu, particularmente, tenho uma certa simpatia por essa passagem, em que Cristo se transforma no grande legislador do tempo, no grande legislador da humanidade, e define que, não vindo derrogar a lei, mas fazê-la cumprir, ele define uma nova regra de conduta para o homem. Né? Porque ele estabelece como condição de respeitar para o povo da época, né, toda a lei e os profetas,
figuras importantíssimas ao tempo de Cristo, estes dois mandamentos, que é uma passagem que Emmanuel retira e faz uma avaliação, dizendo que, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, que é o tema da nossa conversa, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Ora, é uma verdade, e nós repetimos isso sempre, 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 há uma verdade em que a lição já foi dada. A questão dela não ter sido aprendida, é uma questão de cada um de nós. Mas a lição já foi informada. Na regra, né, a posição da regra diante da nossa vida é de cumprimento. É a mesma regra da lei, né? Dura lex, sed lex. É a mesma regra que a gente aplica à lei humana, à lei terrena. Porque não há caminho possível, não há possibilidade de se avançar que não seja por uma lição daquele que deu o grande exemplo. Porque, neste caso, Cristo é o exemplo próprio da regra áurea. Amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Amai aos teus semelhantes como a ti mesmo. É uma coisa que fica na memória, e nós perdemos por um desses mistérios da nossa evolução, mas é uma coisa que fica na memória, que sempre recordaremos dessa singela lição. Em todos os momentos da nossa vida, nós sempre nos recordamos desta nova lição. E Emmanuel faz um registro no seu livro da seguinte forma, né? Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada ao mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. E a chave é essa, é o exemplo. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da generosidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não como virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. O que Emmanuel nos ensina é que a regra áurea, princípio de iniciados nos templos, nas academias de então, veio à praça pública e transformou-se em luz pelas palavras e pelo exemplo
de Cristo. Particularmente para mim, nesses tempos difíceis, a regra áurea extraída da fórmula do amor pregada pelo Cristo é a grande lição que poderá nos sobrar desse período difícil. E é a regra e é o caminho que nos conduzirá ao planeta regenerado e à nova humanidade. Humanidade esta que nos promete desde sempre o Mestre, fraterna, solidária. Porque esta é a promessa e o acordo original entre nós e o Criador com a intermediação do Cristo. Agora, quando se ultimam os preparativos, me parece que para que nos seja entregue a Canaã oferecida aos povos originais há milênios, né, um tempo que se perde, quando o Senhor prepara a sua criação para assumir aquilo que lhe pertencerá por direito, parece-nos que o momento está chegando. Parece-nos que esta promessa será cumprida sem muita demora. E o que nós temos que fazer, né, o nosso grande esforço, reduz-se à prática da regra áurea, como parte do acordo original. Porque foi este acordo original que nos colocou a caminho. E é assim que caminharemos e é assim que avançaremos, com os olhos voltados para o rumo de onde chegaremos, sem nos preocupar com as marcas do caminho que já conhecemos, mas na certeza de que no caminhar fraterno, naquilo que nós podemos deixar de fazer aos outros, parte e aquilo que não queremos que nos façam, é isso que nos conduzirá à nova terra. Daí estaremos participando da transição planetária que está às portas do nosso tempo. Era essa conversa que queríamos ter hoje com vocês, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, e encerraremos pedindo que Deus, em sua misericórdia, pelos seus auxiliares, nos fortaleça sempre para enfrentarmos os grandes tormentos que porventura virão, como marcos do fim da velha terra, como a morte do homem velho. Aguardamos e confiamos no Senhor, que estaremos dispostos e prontos, pela graça do Cristo, a palmilhar este caminho, a caminhar até o rumo que nos foi definido. Pela graça de Deus, pela glória do Cristo, que assim seja. Boa noite.